Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PodLess, o podcast oficial do Departamento de Economia, Administração e Sociologia aqui da Exalc USP. Eu sou a Oriana, a host do programa, e no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto que está muito próximo da nossa realidade: oportunidades, carreira e futuro com a Agroceres. A Agroceres, uma das empresas mais tradicionais e inovadoras do agronegócio brasileiro, está iniciando uma parceria aqui com a Exalc, que pretende abrir portas, estreitar laços e ajudar os alunos a se prepararem melhor para o mercado de trabalho. E para conversar com a gente sobre isso, temos aqui a Adriana Bego e a Graziela Serignoni, representantes da Agroceres, que estão diretamente envolvidas nessa iniciativa. Meninas, muito bem-vindas. E para começar, eu queria saber se vocês poderiam se apresentar brevemente e contar um pouco sobre a empresa e sobre a trajetória de vocês dentro da Agroceres. Bom, eu sou a Adriana, eu sou a gerente de RH e administrativo do Grupo Agroceres. A Agroceres é uma empresa que esse ano completa 80 anos. Ela foi fundada em 1945 e o primeiro negócio da Agroceres no Brasil foi a comercialização da semente de milho híbrido. Hoje a Agroceres ela tem 6 linhas de negócio e ela é uma empresa reconhecida no Brasil. Nós temos unidades em vários estados, né, do Brasil. E agora eu vou falar um pouquinho da minha trajetória dentro da Agroceres. Eu iniciei na Agroceres em 2007, na área de contábil e fiscal. Na época eu era coordenadora fiscal e contábil. Então, eu tinha mais foco nessa área administrativa, financeira, fiscal, e fiquei na empresa durante 7 anos. Tive um problema particular, né, me desliguei da empresa e retornei o ano passado novamente para trabalhar na Agroceres. Fiquei 10 anos fora da empresa, mas sempre com o sentimento de que se um dia eu tivesse a oportunidade, eu retornaria. E essa oportunidade, ela veio novamente. E agora, então, eu retornei como gerente de RH e administrativo. Legal. Muito bem. Bom, eu sou a Graziela. Eu acho que da empresa, o que eu acrescentaria, né, do que a Adriana já falou, foi que a Agroceres ela é muito conhecida, né, na parte de agronegócio. Quando a gente fala das disciplinas dos cursos, né, de agronomia, zootecnia, mais na parte administrativa, né, ou nos cursos aí de administração e de economia, ela não é tão conhecida, né, então até por isso desse nosso estreitamento aí, né, de laços com a Exalc. Eu trabalho na Agroceres tem uma trajetóriazinha aí, né? Vou completar 19 anos de empresa esse ano. E eu acho legal comentar, como a gente está falando de carreira, né, e de profissão, eu acho legal comentar um pouquinho da minha trajetória, né, dentro da empresa. Então, eu comecei em 2006, né? Eu comecei como assistente social. Já fazia parte, né, da equipe de RH, mas eu não trabalhava tão diretamente, né, nos processos de recursos humanos. Depois eu tive um convite, né, do meu gerente na época para vir pro RH, né, fazendo atividades diferentes de que eu fazia como assistente social. Eu topei, foi um desafio muito diferente, né, novo para mim, né, eu topei esse desafio e comecei a trabalhar mais diretamente na área de recursos humanos, né, e hoje, eu acho que assim, a empresa ela dá oportunidade, né, de você crescer. Então eu fui também aproveitando essas oportunidades, né, fui adquirindo outras atividades no meu dia a dia, né, e hoje eu trabalho, né, como coordenadora de RH, faço parte da equipe aí com a Adriana, né, e estamos aqui, né, neste momento. Meninas, muito obrigada por se apresentarem. E agora eu queria começar falando um pouco da parceria da Exalc com a Agroceres. Então, Adriana, como foi essa ideia de construir essa parceria? A ideia da construção da parceria, ela surgiu em uma conversa, em uma das nossas confraternizações. Eu tenho filhos, né, na idade acadêmica, tenho uma filha na idade acadêmica,
e conversando com uma outra pessoa que também tem filhos na idade acadêmica, surgiu, né, um comentário de vestibular, de fase de vestibular, de cursos que os filhos gostariam de fazer. E então nós citamos a USP, né, que é uma instituição renomada no Brasil e até internacionalmente. E aí veio a ideia de por que não realizarmos um trabalho com a Exalc, que é próxima à Agroceres. A nossa sede ela fica aqui em Rio Claro, na entrada da cidade de Rio Claro, bem em frente ao Clube de Campo, e é muito próxima a Piracicaba. E nós temos muitos profissionais que atuam hoje na Agroceres e que são de Piracicaba, inclusive a Graziella. E a ideia surgiu. Nós fizemos primeiro contato com o professor Eduardo Spers e agora estamos aí com as primeiras atividades para estreitar esses laços aqui com a Exalc. Legal, abrir novos caminhos aqui com o pessoal da administração. Exatamente. Legal. E Adriana, qual seria a proposta principal desse programa e o que motivou a Agroceres a entrar em contato com a comunidade assim, exalquiana? A Agroceres busca estreitar os laços com a Exalc, né? Entender as necessidades dos alunos, mostrar como a empresa funciona. Bem citado pela Graziella, nós somos muito conhecidos na parte de agronomia e zootecnia, mas nós não temos essa representatividade toda nos cursos de administração, economia, que para nós também são cursos importantes, né? Nós temos áreas e necessitamos de profissionais dessas áreas. Então, é essa busca que nós gostaríamos de estreitar nesse momento. Trazermos um pouco mais da empresa para os alunos, entendermos as necessidades dos alunos e, quem sabe, no futuro, trazer esses alunos para trabalhar conosco. Legal. E aí, Graziella, vocês planejam uma série de ações ao longo do segundo semestre, né, com a Exalc. Então, você pode comentar quais são os principais destaques desses programas e o que os alunos podem esperar? Sim, nós estamos planejando, né, várias ações. Acredito que é um trabalho assim pioneiro na Agroceres e acredito que até na Exalc, né. Então, nós estamos planejando a aplicação de um questionário para entender um pouquinho mais o que esses alunos buscam, né, e quais são os interesses desses alunos, né. Estamos planejando também fazer algumas palestras, né, sobre carreira, propósito de vida, como se preparar para o mercado de trabalho, que eu acho que é um momento, né, quando você está na faculdade, de você começar a pensar, né, sobre a carreira aí que você quer seguir, né. E também nós estamos planejando uma visita desses alunos lá na Agroceres, para que eles possam ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do mundo corporativo. Que legal, muito boa essa oportunidade que vocês estão dando pra gente, porque a gente não tem muitas oportunidades de visitar uma empresa real aqui nos nossos cursos, né? Tanto em agronomia, alimentos ou administração, a gente tem muito a teoria e não a prática, então é uma oportunidade bem legal pra gente entender como funciona realmente o mercado de trabalho, né? Então, falando agora um pouco sobre a vida profissional, né, o início da vida profissional, Adriana, por que é tão importante começar a pensar na carreira ainda na graduação? Bom, nós entendemos, né, que começar a pensar na carreira no momento da graduação é importante. Por quê? Porque é nesse momento que você está se descobrindo, né? Nesse momento que você consegue talvez visualizar um futuro, consegue entender aonde você está situado, como você se vê no futuro, o que você gosta de fazer, aquilo que dá prazer para você. Então, eu acho que nesse momento, quando você ainda tem a cabeça um pouco mais arejada, né, que a gente costuma dizer que, apesar dos alunos sempre estudarem bastante, se dedicarem, mas é um momento de pensamentos, você tem um pouco mais de tempo do que quando você realmente ingressa na vida adulta e você tem trabalho, você tem família, você tem outras atividades. Então, dá para explorar bastante o que você gosta de fazer e o que você pretende fazer no futuro. Sim, muito bom.
E Graziela, na sua visão, o que os alunos devem observar ao escolher uma empresa para começar a sua trajetória profissional? Certo. Olha, na nossa visão, né, eu acho que os alunos eles devem observar como que é o ambiente, né, dessa empresa, né, se o ambiente estimula o aprendizado, se tem oportunidades de desenvolvimento, né, se também os valores dessa empresa estão de acordo com os meus valores, né, pessoais, né. Além disso, é importante que o aluno também possa estar analisando, né, se é uma empresa séria, né, se essa empresa participa de projetos sociais, se é uma empresa ética, como que essa empresa está, né, inserida dentro do mercado, né, se ela tem um clima bom para os funcionários. Então são vários aspectos, né, que devem ser analisados para que você possa escolher uma empresa, né, trabalhar numa empresa que vá de acordo com o que você busca também. Tá? Com essa busca, até em termos de propósito, de significado para a carreira, né? Porque eu acho que a gente vai percebendo ao longo, né, da nossa carreira que não é só uma questão de salário, né? Eu acho que tem que vir como um propósito e um lugar que você se sinta bem e se sinta fazendo parte. Sim. Isso é muito importante mesmo, se sentir completo, né, com o que você está fazendo e uma sensação de propósito, né? Sim. Então, eu acho que a gente esquece, né, dessa parte tão importante por conta do salário, mas acho que a parte mais importante, né, se sentir o salário, ele é importante, né? Sem o salário, nós não vamos sobreviver. Mas, às vezes, eu conheço pessoas que têm salários muito altos e não são felizes naquilo que fazem. Sim. Então, o ambiente, a empresa, aquilo que você proporciona, né, a satisfação de você acordar numa segunda-feira e falar, nossa, eu vou trabalhar, é diferente do que você, por exemplo, dormir no domingo e falar, meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar. Sentir que seu trabalho tem uma importância, Exato. Então, é estar bem, é fazer bem, né? Isso é muito importante para todo mundo hoje como ser humano. Sim. E na sua visão, assim, quais competências e atitudes fazem a diferença para esses alunos que querem ingressar no mercado de trabalho? No agro, como em qualquer outra área, o que realmente importa hoje é o comprometimento, né? A vontade de aprender e a disposição em construir uma trajetória de trabalho, ter consistência naquilo que se faz. Muita gente hoje entra no mercado e já tem o imediatismo. Eles querem ter altos salários, terem cargos de executivos e não querem construir um trabalho, né? Não querem construir uma carreira para chegar até essa magnitude. Então, tanto nos alunos, né, como nas pessoas pessoas que ingressam jovens nas empresas, ou até aquelas que estão no mercado de trabalho, hoje o comprometimento, ele é visto como um diferencial entre as pessoas. No agro, como em toda a nossa vida, nós precisamos plantar, cultivar e esperar o momento certo de colher. Não tem como ultrapassar essas etapas. Então, é muito importante que ao começar uma carreira, você tenha isso como ponto de partida, que você precisa aprender com quem já tem experiência, porque hoje, por exemplo, a Agroceres é uma empresa que valoriza muito seus profissionais. E existem lá profissionais de carreiras muito, muito longas. E todos eles têm muito a apresentar, muito deles têm muita experiência e a gente precisa aprender com elas. Então, às vezes o profissional, ele adentra na empresa achando que sabe tudo. E não é bem assim. Claro que você saber, você conhecer é muito importante. Mas você também precisa ter humildade para aprender com as pessoas que já estão lá dentro e para aprimorar aquilo no dia a dia. Buscar soluções no dia a dia.
É isso. Porque assim, essa humildade, né, de entender que a gente não pode aprender acaba enriquecendo muito, né? Porque ao longo da nossa carreira, a gente vai chegando em etapas e aprendendo muitas coisas novas. Então, com certeza. Realmente é sempre importante começar de baixo para conseguir chegar no futuro e ter muito o que falar de si mesmo, né? E poder dar muito para a empresa e para outros profissionais. Então. E tem um ditado que diz que jabuti não sobe em árvore, né? Porque o jabuti não tem condições. Sim, então, se você tá lá em cima, se você for um jabuti, é porque você não passou pelas etapas que você precisa passar. E você corre um grande risco de cair. Então, é muito importante que você realmente tenha as etapas, entenda as etapas e tenha paciência. Sim. Né? As coisas não acontecem de um dia para o outro. Tudo é conhecimento, é experiência e é se conhecer também nesse processo. Legal. E, Graziela, a AgroSéries, ela valoriza muito o desenvolvimento de carreira, né, dentro da empresa. Então, você pode contar um pouco sobre como funciona esse incentivo ao crescimento interno do profissional? Sim, exatamente. A AgroSéries, ela valoriza mesmo o conhecimento e incentiva o desenvolvimento, né, contínuo dos funcionários, né? Então, é uma empresa, assim, que encoraja as pessoas, né, a darem ideias, a buscarem, né, esse desenvolvimento, a participarem de projetos, né, também diferentes, sair um pouco, né, da zona de conforto. E eu acho que o mais legal, assim, que eu acho que é importante da gente citar, que esse crescimento, né, e esse desenvolvimento, ele tem que ser construído em conjunto, né, porque às vezes as pessoas e os funcionários, né, esperam muito só da empresa, né, a empresa precisa me desenvolver, né, a empresa precisa dar um ambiente onde tem um crescimento, né, mas qual que é a minha parte nisso? Né? Então, esse desenvolvimento, ele tem que ser realmente em conjunto, empresa e funcionário, tá? E lá na AgroSéries, embora não exista um plano de carreira formalizado, existem oportunidades reais, assim, de crescimento e de promoção, tá? Daí entra, né, essa questão de o profissional também estar disposto, né, e estar atento a essas oportunidades e qual que é o meu papel dentro disso, né? Então eu preciso também mostrar esse interesse e essa vontade. Sim, essa vontade de crescer e adquirir conhecimentos novos, né? Exatamente. Não parte só da empresa te oferecer mais oportunidades, também você buscar elas, né? Exatamente. Legal. E agora falando sobre um pouquinho do programa de trainees que vocês estão oferecendo. Então, Graziela, como vai ser esse programa de trainees voltado para os alunos da Exalc? Então, um dos nossos planos, né, então seria no final de todas essas ações, né, nesse segundo semestre, a gente abrir um programa de trainee, né, para os alunos que estejam aí bem quase formando, né? Então, seria então o público, né, seria recém-formados, né? Aí mais das áreas de administração e economia. As pessoas que passarem pelo processo seletivo, né, desse programa de trainee, iniciariam as atividades em 2026, né? A gente está imaginando aí 1 ano e meio, mais ou menos, né, de programa, onde esses jovens contratados, né, pela AgroSéries, passariam por várias áreas corporativas dentro da empresa, né? E a ideia é que esses recém-profissionais, né, tenham contato com a rotina de cada uma dessas áreas. Legal. E quais seriam essas áreas que os trainees vão passar ao longo desses 18 meses? Nós imaginamos que passariam por 5 áreas e ficariam nessas áreas 3 meses. Começaríamos lá pelo contábil e fiscal, depois financeiro, crédito e cobrança, recursos humanos e, por último, planejamento e controle. Legal. Isso faria com que as pessoas, né, os jovens que tiverem a oportunidade, conheçam as áreas e também conheçam o trabalho e aquilo que realmente gostariam de fazer. E, com certeza, uma dessas áreas vai chamar mais a atenção e vai incentivá-los. Né? Aquela área que chamar mais atenção ou aquela área onde ele se der melhor, pode ser que no final
do programa surja uma vaga efetiva e que eles se tornem um funcionário da Agroseries. Legal. E qual tipo de perfil vocês buscam nos candidatos? Tem algum destaque nos alunos durante o processo seletivo que vocês percebam, assim? Bom, a gente procura pessoas realmente interessadas, né? Pessoas que tenham um brilho nos olhos, que tenham vontade de aprender, que se envolvam, né, com as áreas e com os assuntos, né? Além do conhecimento técnico, vamos dizer assim, né? Chama atenção aquele aluno que seja curioso, né? Que tenha vontade, que tenha interesse. Outras características também são importantes, então iniciativa, né, saber trabalhar bem em equipe, ser comprometido, né, como a Adriana já até comentou, né, manter uma postura ética, né, frente aos assuntos e às atividades, né. Muitas vezes o que faz a diferença é a atitude e não só o conhecimento técnico. Sim, a vontade de querer fazer parte, né? Exatamente. O técnico, ele acaba tendo uma influência muito grande na contratação. Mas ao longo do caminho, se você não tiver um comportamento ético e não tiver as características que o mercado busca, isso não vai ser diferencial para crescimento. Sim, sim. E eu acho que hoje em dia também, não só a Agroseries, mas outras empresas, nos seus processos seletivos, abordam muitas coisas comportamentais na entrevista, né? Então, o conhecimento técnico, ele é avaliado, né? Mas as características ou a parte comportamental, ela também é muito importante, né? Então, ela tem que ser vista pelos alunos como uma forma de um diferencial mesmo num processo seletivo. E Adriana, o que um aluno da Exalc pode fazer hoje para se preparar melhor para uma vaga como essa, assim? Bom, o aluno tem que ser aluno, ou seja, ele tem que aproveitar tudo que a universidade oferece, né? Estudar, participar de palestras, participar de projetos, participar de estágios, fazer networking. Então, como eu disse lá no começo, é a hora que a cabecinha, ela ainda está absorvendo, né? Funciona como uma esponja. Então, tudo que você conseguir absorver nessa época, sendo aluno na universidade, você vai levar para a vida inteira. E é aí que vão começar a surgir os diferenciais dentro de você. Então, não tem nada mágico, é só você aproveitar mesmo tudo aquilo que é oferecido pela faculdade, né? E tornar isso depois uma realidade para que consiga executar um trabalho bem feito, tá bom? O que faz a diferença, né, que é o que a Graziela comentou também, é a fusão do conhecimento e do comportamento. Hoje em dia não funciona mais sem o outro. Então você tem que ter um conhecimento, mas conhecimento se aprende. Então, mesmo que você vá para uma empresa com pouco conhecimento, esse conhecimento ele vai ser adquirido na empresa. Sim. Mas ética, vontade, trabalho sensato, isso é uma característica do próprio aluno. Então, tudo que puder fazer para ter um comportamento adequado vai ajudar bastante ao adentrar em qualquer instituição. Legal. E, Graziela, qual é a principal vantagem de começar a carreira com uma empresa como a Agroseries? Certo. Olha, eu acho que a principal vantagem é que os alunos vão ter a oportunidade, né, de aprender com uma empresa muito sólida, né, uma empresa que tem aí 80 anos de mercado, né, então já tem muita bagagem, tem toda uma trajetória aí, né, dentro da empresa, e dentro da empresa nós temos profissionais muito experientes, né, profissionais com vários anos de empresa e profissionais que têm essa abertura também de passar o conhecimento, né, então isso eu acredito que seja uma coisa muito, muito importante, né, para quem esteja querendo aí iniciar a carreira dentro de uma companhia. Tá? Eu costumo falar assim que, na verdade, é uma escola
né, dentro do mercado, só que é a vida real, né? Então, eu acho que é uma trajetória, né, ou um início aí de carreira que vai dar muita bagagem aí pro aluno também. Legal. E agora, para a gente poder encerrar nossa conversa, para quem está ouvindo assim agora e está no final da graduação e começando a pensar na carreira, qual conselho que vocês dariam para esse momento, né, de transição para os alunos? Bom, para quem está no final da graduação ou começando a pensar na carreira, o conselho é: aproveite o que você tem hoje, né? O conhecimento, aproveite aquilo que os professores estão tentando ensinar, tenha foco, tenha compromisso e busque sempre aprender o máximo. Até sendo repetitivo, participe de estágios, de palestras, de projetos, faça networking. Isso vai fazer toda a diferença lá na frente quando você for adentrar o mercado de trabalho. Eu acho também que eu diria, né, para os alunos, busque identificar o que realmente você quer, o que realmente você gosta, né, para que tudo faça sentido, né, para que não seja só um trabalho por trabalhar, né, estar lá só por conta de salário. Eu acho que a gente tem que realmente estar satisfeito, né, tenham paciência, né, construir uma carreira leva tempo, não é de um dia para o outro, né, então evitem ser imediatistas ou ansiosos. Eu sei que quando a gente está se formando, né, entra um pouquinho aí da ansiedade, né, de começar a trabalhar, mas eu acho que tudo tem que ser feito com muita calma, né, e tenha sempre essa atitude, né, atitude de vá atrás de conhecimento, vai atrás de desenvolvimento, não só desenvolvimento técnico, mas desenvolvimento comportamental também. Legal. E Adriana e Grazella, eu queria agradecer imensamente por vocês terem vindo aqui conversar comigo no Podless. E eu tenho certeza que essa conversa ajudou não só eu, como muitos outros alunos a entender melhor como funciona o processo de trainee e também como adentrar nessa carreira. Então, muito obrigada por virem, foi muito esclarecedor. Obrigada, nós que agradecemos a oportunidade. E a AgroSéries, ela fica muito feliz, né, em estarmos iniciando essa parceria com vocês, e com certeza nós temos muito a oferecer para os alunos. Sintam-se abraçados, né, sintam-se à vontade. Caso tenham alguma dúvida, queiram algum esclarecimento, podem, né, buscar, tanto eu como a Graziella, e a gente está sempre à disposição para qualquer esclarecimento que se façam necessários. Muito obrigada, meninas. Então, se você gostou do episódio, compartilhe com os amigos e fiquem atentos às próximas ações da AgroSéries aqui na Exalc. O programa está cheio de coisas incríveis, desde palestras e viagens técnicas, até a seleção para o programa de trainee. Então, nos vemos nos próximos episódios do Podless. Até lá!